Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou a Raquel Guimarães e hoje sou eu quem vou apresentar o Diário Mágico. Isso porque no dia 5 de maio o Diário Mágico está completando um ano que está no ar. Isso mesmo, gente, um ano que está no ar. Então a gente decidiu fazer uma surpresa para vocês, que foi convidar o Rodrigo Vignoli para poder contar pra gente algumas histórias, falar da trajetória, magia e espiritualidade. Então é isso. Então com vocês, Rodrigo Vignoli. E aí, Raquel, tudo jóia? Como é que tá aí você agora no papel de convidada e eu de apresentadora? Mudando tudo, né? Qual que é a sensação? A sensação é de estar sendo observado. Mas, antes da gente começar, eu acho que a gente precisa dar aqueles recados clássicos, que é o seguinte. Hoje, quinta-feira, dia 5/5, né, a gente está lançando esse episódio especial e amanhã a gente tem o Páginas Abertas sobre histórias de fantasmas, assombrações e espíritos. Talvez não dê mais tempo para vocês mandarem relatos, né, porque é logo amanhã. Mas, de toda forma, é importante dizer que a gente está inaugurando um novo passo no Páginas Abertas, porque agora a gente vai começar a falar sobre hierarquia espiritual. Então, se a gente está falando de espíritos aqui, depois a gente vai falar sobre entidades de esquerda, e vocês já podem nos mandar, né, histórias envolvendo Exu, Pombagira, né, e outras inteligências dentro desse caminho da mão esquerda. Depois a gente vai falar sobre entidades de mão direita, depois a gente vai falar sobre mestres ascensos, até a gente chegar no nosso programa especial sobre Grande Fraternidade Branca, que vai ser muito bacana. Os relatos, vocês sabem, podem mandar no DDD 31 975375123 ou então no contato@diariomagico.com.br. É o nosso e-mail, vocês mandam pra gente lá textos ou mandam áudio no WhatsApp. E o Páginas Abertas, ele só é possível de acontecer por causa dos nossos apoiadores. Então, se você gosta do Diário Mágico, se você quer ver esse projeto se desenvolvendo mais e mais e mais, crescendo, e a gente trazendo outras iniciativas, considere nos apoiar lá no apoia.se/Diário Mágico. Lá a gente tem algumas categorias de apoio e qualquer uma delas já nos ajuda imensamente, além de você poder fazer parte do nosso grupo secreto, colaborar com próximos temas, trocar ideia conosco e ter acesso ao material exclusivo de cada um dos episódios. Então vamos lá. Tá preparado? Tô, vamos lá. Então vamos lá. Então, Rodrigo, conta pra gente um pouquinho sobre você, né? A maioria das pessoas já te escuta, já te conhece, mas conta pra gente alguma coisa que seja interessante, que você acha que vale a pena ser colocado, ou então pra quem tá chegando agora também, pra conhecer um pouquinho mais sobre você. Então fala um pouquinho aí de você pra gente. Você quer me conhecer para além do papel de palestrante e de apresentador? Exatamente, por isso que hoje você é o convidado. Tá bom, legal. Eu falo assim, que a minha trajetória no ocultismo, ela começou em 2008, 2009, quando eu tive acesso ao que era magia do caos, assim, alguns autores ali logo no início. E de lá pra cá, eu passei por muitas linhas diferentes, de estudo de magia do caos, de estudo de Telemann, de estudo de hermetismo, de estudo de uma espécie de tradicionalismo mágico, e também por várias linhas espirituais diferentes. E o que mais tem motivado
os meus projetos, a forma como eu me exponho na internet e fora dela, é tentar comungar essas duas coisas que eu acho que elas são extremamente diferentes, que é magia e espiritualidade. Então eu entendo que o esoterismo por si só, ele comunga uma série de outras linhas dentro dele, né? Quando a gente está falando de ocultismo, quando a gente está falando de prática mágica, a gente está falando dentro de uma tradição específica, né? De um fazer mais técnico, né? Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de uma coisa muito abrangente, né? Que pode ou não estar presente dentro das religiões, que pode ou não estar presente na vida de pessoas que podem ser céticas, né, podem ser agnósticas, podem não ter nenhum tipo de crença bem definida, mas que trabalham sobre si mesmas e refinam as suas consciências. Então, o meu trabalho ele tem sido tentar aproximar esse papel da autoanálise e da consciência, né, do trabalho consciencial sobre si para dentro do meio mágico, para conseguir, né, fazer uma religação desses assuntos que, na verdade, deveriam ser indistintos. O Diário Mágico ele é uma tentativa disso, né? As pessoas que a gente faz a curadoria para estarem aqui, a gente tenta escolher os assuntos mais diversos possíveis, né? O Páginas Abertas ele já vai mais para um lado de da gente tratar sobre práticas energéticas, sobre esse elemento que está inserido no nosso contexto, no nosso dia a dia, mas que os livros de magia eles deixam ele de fora ou tratam de forma indireta e implícita dele, enquanto que os livros de espiritualidade até tratam de forma direta, mas não têm a profundidade ou não têm a abordagem correta para alcançar todo mundo. Então, né, quando você me pede para eu definir quem eu sou esse cara que está tentando juntar, né, esses dois polos, e eu faço isso, então, no podcast, né, nas lives que a gente faz, no meu consultório, dentro do meu trabalho, nos cursos que eu dou e também nas conversas que eu tenho com os meus amigos, a minha própria vida pessoal, né? Então, eu sou essa pessoa que transita entre esses vários mundos e tento elaborar, né, teses, teorias que eu consiga transmitir parte desses pensamentos e parte do que me é passado. É mais ou menos isso. Não sei se foi uma resposta muito técnica e muito formal. Mas eu vou poder escutar, entender um pouquinho de quem é você dentro desse início, né, que você estava falando, da sua trajetória. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Você começou mais ou menos com quantos anos, você se recorda? Eu tinha 18 para 19 anos, mais ou menos. E foi um chamado que você sentiu para ir... Porque não é tão comum pessoa na cidade ter esse interesse, assim. Como é que você sentiu esse interesse maior por essa linha e tudo? Não senti chamado nenhum, assim. Não foi uma coisa mística, não foi uma coisa transcendental, assim. Eu tinha um amigo... Ele já tinha certos estudos dentro de Magia do Caos, e eu não sabia de nada disso. Ele me apresentou, ele virou para mim e falou assim: Rodrigo, você é digno de saber isso aqui. Você acredita em magia? E aí eu fiz chacota dele e falei assim: como assim magia, cara? Que isso e tal? Ele falou assim: não... Lê isso aqui, dá uma olhada nisso aqui e depois você me fala se você acredita ou não. E ele me passou um pendrive. Na época a gente tinha pendrives de 16 megabytes, né? Umas coisas pequenininhas assim e tal. E nesse pendrive tinha o livro Caos Instantâneo, do Phil Heine, um livro do Grant Morrison, que era o Pop Magic, e depois o livro seguinte que ele foi me passar foi o Caibalion. E... eu li aqueles PDFs rapidinho. No dia seguinte eu virei pra ele e falei assim: brother, isso aqui é real? Isso aqui realmente existe? Funciona? Você tava se sentindo estilo Harry Potter, era isso? Foi, porque eu lembro que a minha infância eu sempre tive
certas crenças de que existiam coisas a mais, mas numa família católica, sem ter nenhum background para acreditar nisso, né, uma família católica não praticante, né, sem ter nenhuma referência de espiritualidade real ao meu redor, na minha adolescência eu me tornei aquele tipo de jovem descrente que acha que espiritualidade e religião é uma grande bobeira, uma grande perda de tempo. Então, ler esses textos foi reavivar uma certa esperança numa metafísica que eu julgava já não existir, né? Então, assim, não sei se bem Harry Potter, mas foi uma injeção de ânimo, né? E eu cheguei pra ele e falei assim, cara, isso é real? E ele falou assim, eu não vou te responder se é real ou não, eu quero que você teste e veja os seus resultados. E a gente trabalhava, eu era garçom nessa época, eu fiz um sigilo pra ganhar mais gorjeta, pra ganhar dinheiro. E no mesmo dia, aquilo dali deu um resultado assim estupendo. A gente ganhava, tipo, sei lá, 4, 5 vezes o que a gente ganhava numa noite. E aquilo dali foi uma quantia expressiva pra mim, porque fazia diferença nessa época. E aí eu falei com ele assim, cara, isso é muito legal, mas eu não sei ainda se isso é coincidência ou não. Ele falou assim, só vai saber se você continuar testando. E foi esse o início, sim, da minha trajetória, porque eu percebi que, sim, de fato, aquilo que ele me apresentava dava resultados, né, que as coisas não eram coincidências, que havia um certo mecanismo oculto e invisível que me propiciava a alcançar resultados mais próximos da minha vontade. Né? Então, de alguma forma, eu conseguia elaborar os meus desejos e ter uma resposta direta. Aquilo dali foi muito legal pra mim, foi muito marcante. Eu falei assim, pô, e aí? Qual que é o limite disso aqui? Onde que eu posso chegar? Né? E tal como qualquer jovem arrogante que, né, descobre magia, eu achei que eu tinha ali a resposta do universo nas minhas mãos, sabe? Entendi. E você acha que tem idade pra começar? Nossa... acho sim. Eu acho que eu não gostaria de ver pessoas muito novas, assim, com menos de 15 anos, mexendo e trabalhando com magia a nível sério. Porque a magia tem uma coisa que ela é viciante. Né? Você começa a trabalhar... Porque não é a magia que é viciante, o poder vicia. E o fazer mágico é um fazer com poder. Não existe magia sem poder. Então, se uma pessoa começa muito nova, ela vai querer ler textos e ter informações cada vez mais elaboradas de uma forma mais rápida. E você não consegue dosar a ansiedade do jovem, você não consegue refrear ele e lidar com aquela ansiedade ali. Então, ele vai experimentar, ele vai fazer merda e ele vai colher resultados por aquilo dali. O ponto é que, às vezes, você tem acesso a certos materiais que eles exigem uma maturidade existencial e uma vivência que muitas vezes você não tem. Você pode ter a capacidade intelectual, você pode ter uma boa interpretação dos fatos, mas você não tem referências internas para conseguir lidar com aquilo dali. E aí você interpreta as coisas erradas, arrogante que não dá conta de admitir que fez essa interpretação errada e distorce os fatos, e aí a gente encontra pessoas que às vezes têm muito conhecimento teórico, né, tem uma prática completamente distorcida e não tem desenvolvimento de um corpo moral, eu vou usar esse termo, né, adequado, e essas pessoas mais pra frente se arrependem de tudo, viram evangélicas, então... Ou então larga tudo de uma vez também e fica descrente de tudo. Sim. Também no final das contas. Tem muito isso também, né? Acontece. Muita gente que toma essa decisão, mas nem sempre não é de começar cedo, mas pega algumas referências erradas e não tenta ver outras ferramentas e acredita naquilo e prefere depois jogar tudo pro alto e ficar cético, não acreditar em mais nada. E essa coisa, assim, né, muita gente pode achar que eu tô sendo purista, falando sobre essa coisa de, né, não é legal de começar cedo, vai ter muitos ouvintes aí que provavelmente começaram, né, dentro de casa mesmo, os pais já tinham uma prática estruturada, etc e tal, mas são coisas diferentes. Você tem uma espiritualidade encaminhada em meditar e fazer orações, etc e tal, de você começar um estudo mágico, iniciático de fato, né, e querer ingressar em ordens e galgar os graus e
né, achar que aquilo dali de fato é uma conquista real. Eu acho que cada caso deve ser pensado, mas em geral a gente não deveria apresentar magia né, tão cedo para as pessoas, pelo menos não antes dos 15 anos, é o que eu acredito, sabe? Não sei, posso estar enganado, as pessoas podem achar que às vezes essa minha postura é um pouco radical, mas é a forma como eu sinto isso olhando hoje. Mas isso é igual você colocou, se tiver uma referência, se tiver, né, um pai que tiver como dar uma orientação específico para o filho, de passar algumas coisas e estar monitorando, estar junto com ele, é uma Sim. situação interessante. Agora, outra coisa é a pessoa simplesmente pegar um material aleatório da internet, tentar ir lendo e começar por conta própria e depois chegar num caminho que talvez não seja interessante até para ela, né? Sim, ótimo. Mas, bom, você me perguntou sobre esse meu início, né? Eu comecei na Magia do Caos e logo eu fui ali me interessar por magia, por espiritualidade. Quer dizer, espiritualidade não, né? Eu fui me interessar por cabala, por tarô, por astrologia, né? Fui estudando um pouco disso e fui tendo as minhas práticas. E aí a gente vai chegar numa das primeiras histórias que eu separei para essa gravação de hoje, que é o seguinte. Eu conheci uma moça, ela era uma terapeuta, e a primeira vez que eu pisei no consultório dela, né, um jovem cético, querendo testar outras pessoas, sem ter referências de adultos que de fato praticassem magia e espiritualidade, ou seja, sem ter outras pessoas para conversar sobre esse assunto, e essa é uma queixa que eu escuto muito, né, de gente mais nova, ou de gente que está, né, nascendo de uma forma mais séria, e eu fui lá no consultório dela, e ela, né, fazia um atendimento assim, muito intuitivo, muito interessante. E ela, uma das coisas que ela virou pra mim e falou, que é a coisa mais marcante, ela olhou para as minhas mãos e falou assim: você tem muito poder de cura com as mãos, você devia fazer um curso de reiki. E eu não sabia que era reiki na época, eu não sabia o que significava cura com as mãos, eu sabia que fazer magia era muito mais interessante do que deixar a energia sair pelas mãos, né? Que era muito mais legal você manipular o curso dos eventos do que você ficar com as mãos ali estendidas, né, e soltando raio. Mas aquilo me tocou de alguma forma. Eu falei assim, reiki, ela falou assim, pesquisa que você vai entender. E aí eu fui para casa, pesquisei um pouco sobre reiki no computador, encontrei um lugar que dava curso de magia, e que dava curso de reiki, e liguei para esse lugar. Quando eu liguei, as informações, assim, o curso de reiki, o valor dele era mais caro do que um salário mínimo na época. Então era uma grana, assim, grandiosa, assim. E aí eu falei assim, nossa, brother, não vou ter grana, né? Tinha acabado de sair do ensino médio, não tinha como bancar aquilo dali. E falei assim, não, eu vou deixar isso de lado. De repente, eu estava num curso, né, de cabala, e esse professor de reiki, ele estava nesse mesmo curso. Uau! E aí, por outra coincidência, o curso de cabala que estava acontecendo no mesmo lugar que esse professor dava os cursos de reiki. Então você nem precisava de falar que você sentia um chamado, né? Sim. Você já estava lá no lugar, né? Sim. Eu observei essas, entre aspas, coincidências todas, e eu falei assim, cara, talvez seja para eu fazer esse curso. E esse professor, ele abriu uma turma só para aqueles alunos que estavam ali, né, inseridos ali. Então, de uma certa forma, eu ia fazer esse curso, essa formação, com outras pessoas que também eram da área da magia, né, e tudo. E foi o que aconteceu. Eu fiz esse curso de reiki, eu não senti absolutamente nada. Olha. Nada. Senti assim, um arzinho saindo das minhas mãos, mas as outras pessoas todas, elas sentiam muito, elas percebiam muita energia, e eu não entendi exatamente o porquê, né? Isso foi um dos motivos que depois que eu fui iniciado na técnica, eu deixei ela um pouco de lado, né? Eu fiz uma amizade muito próxima com um amigo nesse curso de reiki, e foi ele que veio depois falar comigo, Rodrigo, e aí, você tá aplicando, você tá usando e tal, tananã, porque eu tô usando todo dia, e tá sendo muito bom pra mim e tal, você não pode deixar isso de lado não, senão você vai enferrujar, né? Te deu uma frustrada no início, né?
Deu, porque o professor ele não sabia falar sobre essas diferenciações de sensibilidade de cada um. Então, assim, eu fiquei desmotivado, né? Eu falei assim, nossa, como é que as pessoas todas elas têm uma facilidade muito maior para lidar com isso? Por que eu não tenho isso naturalmente? Né? Me chamava de pedra, né? Eu falava, eu sou uma pedra, não sinto nada, sou uma porta, né? E aí esse amigo, ele falou assim, Rodrigo, começa a praticar, né? Juntos, a gente foi para um terreiro, né, e nesse terreiro a gente foi convidado, eu e ele, para participar e para trabalhar na área holística da casa. E trabalhando na área holística, a gente foi desenvolvendo muito essa sensibilidade, essa percepção energética, né, e foi muito legal, porque eu falei assim, olha que doido, né, tem um monte de gente que acha que vai ficar insensível pro resto da vida, e não é prática constante, é um trabalho interno e tal, né, foi como aconteceu. Né, e aí a gente vai para a história de fato, que é o seguinte, né, em um determinado momento, eu estava experimentando, então assim, eu estava vegetariano, eu estava sem beber, eu estava fazendo uma experimentação para ver se eu conseguia aumentar essa sensibilidade energética mais. Você ficou quanto tempo? Eu tava um mês, assim, vegetariano, sem beber, sem fazer nada, o que para um jovem ali de 19, 20 anos que não estava acostumado com esse mundo de espiritualidade era muita coisa. Sim. E aí eu fui num evento com alguns amigos que eles tinham, né, eles não estavam nem um pouco interessados nisso. E nesse dia eu tive meio que uma espécie de crise mediúnica, assim, não que eu tivesse uma mediunidade formal desenvolvida, mas eu meio que saí do ar, sabe? Né, e é engraçado de dizer assim, quando eu olho pra minha adolescência, quando eu tinha 16, 15 anos de idade, que eu saía pra bebedeiras, eu sempre tinha uma espécie de amnésia alcoólica, né, de eu não lembrar de nada da noite anterior, né, e aquilo ali era horrível, mas por outro lado, a gente achava que era uma espécie de mecanismo de sublimação do inconsciente e tudo, né? Por mais que eu não fizesse das coisas eu me arrependesse, né? Eu sempre esquecia de tudo. E aí, hoje, com a consciência que eu tenho, eu vejo que, na verdade, o meu campo, que ele era muito frágil, eu chamava a atenção a nível astral e eu sofri interferências e por isso que eu perdi a consciência. Então, eu já peguei outras pessoas, né, no consultório que elas têm esse tipo de amnésia, né, alcoólica, e na hora que você blinda o campo energético da pessoa, você coloca as proteções ali, né, que ela para de ter aquelas interferências tão pontuais e tão diretas, né, dessas inteligências ao redor, dessas energias ao redor. Ao mesmo tempo, esse fenômeno de amnésia cessa completamente, e as pessoas que têm uma facilidade muito grande para ficarem embriagadas, essa resistência delas aumenta, né? Então o que eu estou querendo dizer aqui é que o meu campo estava muito fragilizado, né? E nesse dia eu sofri, né, a primeira incorporação da minha vida de um espírito que não era bom, né? Que eu comecei a ter um monte de viagens na minha cabeça, sem entender o que era aquilo dali, porque eu nunca tive alucinação visual, eu nunca tive essas meditações com imagens muito, muito lúcidas, muito nítidas. E aquele grupo de amigos não sabia o que fazer comigo, eles estavam completamente despreparados, né? Então eu estava desamparado. E nesse momento foi muito engraçado, porque eu senti um preto velho descendo no meu campo, junto desse espírito que estava ali, né? Ou seja, eu dividi o meu canal com duas consciências simultaneamente. Eu achava que isso era impossível, eu fui descobrir, né, na literatura que isso é possível sim, e ele, através do meu corpo, realizou uma espécie de exorcismo, né? Ou então um recolhimento, um transporte, né? Tirou essa inteligência que estava comigo, e esse preto velho, ele virou para mim e falou assim: meu filho, o seu caminho não é na Umbanda, o seu caminho é com o Arcanjo Miguel. E ele, né, me mostrou, ele apontou no horizonte, com o meu dedo ele apontou no horizonte, eu olhei, tinha uma estrela, e ele falou assim: vai pesquisar, porque você vai entender o que essas palavras minhas querem dizer.
E aí é muito legal de contar essa história, quer dizer, não é legal não, na época foi desesperador. Eu imagino pros seus amigos também mais ainda, que deviam estar tomando uma e você que tava Desesperador. sóbrio, acontecendo isso, né? Horrível. Mas assim, eu lembro da sensação de que quando o espírito estava incorporado em mim, ele tinha um foco de visão. Então é como se, para onde que estava o olho dele, o meu olho estava focado. Se o meu olho físico ele se distanciava do foco dele, né? Se eu olhava para onde que ele não queria olhar, tudo ficava desfocado. Eu lembro dessa sensação nitidamente de falar assim, cara, que louco, que doideira, né? E aí na hora que esse preto velho veio e tirou esse espírito de mim, eu lembro de uma tosse muito grande, cuspir uma parada no chão e ver que estava saindo uma coisa preta da minha boca, que não era física, né? E bom, o resultado disso aí foi o seguinte, eu passei, né, 3 meses com claustrofobia. Então eu que sempre dormi, né, de blackout, sem ter nenhuma luz no quarto, de porta fechada, luz apagada, lógico, tinha que dormir de porta aberta, com luz acesa, não consegui dormir. Né? Um medo primal, uma coisa muito estranha. E sem saber resolver aquilo dali, porque algo foi mexido em mim num nível muito profundo, eu que achava que eu era um grande ocultista, porque eu tinha lido, sei lá, meia dúzia de livros e sabia fazer sigilo e servidor, eu fui bater na porta dessa terapeuta que foi quem me indicou o curso de Reiki pela primeira vez, né? Foi a segunda ou a terceira vez que eu voltei lá. Eu não dava regularidade para os encontros com ela, então eu ia uma vez a cada 3, 4 meses, né? E eu fui lá. E ela olhou para mim, riu, e falou assim, Rodrigo, quem confunde a sua energia é você mesmo, né? Com as pessoas que você anda, com a forma como você conduz essa espiritualidade sua, né? Com as suas ideias, com as suas posturas. Né? E aí, se você quiser, vai voltando aqui com certa regularidade que eu vou organizando sua energia. E eu falei pra ela e falei assim, o que isso significa? Porque eu não entendia. Sobre energia eu não entendia nada, eu nunca tinha lido nada, eu não sabia o que isso significava. Por mais que eu já fosse iniciado em Reiki, né, eu não entendi o que ela queria dizer. E ela falou assim, não, você está com um campo psíquico completamente desorganizado. Você teve uma série de interferências externas e também uma série de interferências próprias suas, internas, que estão impedindo o bom funcionamento do seu corpo, da sua mente, né, de toda a sua energia. E se você me der a possibilidade, se você for voltando aqui, eu vou organizando o seu campo para você. E foi o que eu fiz. Né? Daquele dia em diante eu comecei a frequentar, né, o consultório dela semanalmente por anos. Né? E mesmo porque você precisava disso, né? Precisava A princípio, pelo que eu tô entendendo, era a única ferramenta que você tinha para tentar te auxiliar a resolver esse problema. Sim, e os meus pais também não entendiam o que estava acontecendo, eles não me reprimiram de forma alguma, mas eles viram que tinha alguma coisa muito errada comigo, né? E que não era só psicológico, alguma coisa tinha mexido ali, né? Então não tinha outras ferramentas, outras possibilidades. E eu comecei a frequentar lá, né? Era uma consulta muito estranha, porque às vezes eu ficava lá 5 minutos dentro do consultório dela, ela só me dava uma espécie de passe. Eu sei que era uma coisa muito potente, eu levei muitas pessoas para lá para experimentar, mas eu não conseguia entender exatamente o que era aquilo dali, porque que eu não conseguia tirar as minhas dúvidas, eu não conseguia falar o que eu estava querendo. Mas toda essa história é para dizer que um dia eu virei para ela e falei assim, o que significa, né, quando alguém me diz que o meu caminho é com o Arcanjo Miguel? O que isso significa? Aí ela virou para mim e falou assim, você está falando de Grande Fraternidade Branca, você está falando do quê? Aí eu falei, me disseram para eu pesquisar um pouco mais sobre Grande Fraternidade Branca, né? Eu já tinha ouvido alguns amigos comentarem e tudo. Aí ela falou assim, então pesquise sobre o raio azul na Grande Fraternidade Branca. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre o raio azul. E nessa época eu integrei, né, uma ordem iniciática, uma escola esotérica que trabalhava com os raios, com os mestres. Né? E foi quando eu comecei a entender
o que significa o raio azul, né, qual que é o papel do Arcanjo Miguel dentro deste raio, né, e por que esse preto velho ele tinha me pedido para pesquisar sobre isso, porque de fato eu sou um nativo desse raio, eu carrego essa energia comigo. Então, todo o meu trabalho ele é baseado, ele é embasado, né, em cima dessa vivência com esse primeiro raio, né? E o que é o raio azul? O raio azul é o raio da fé. Né? Mas ele não é só o raio da fé, ele é o raio da... não é fé enquanto esse elemento passivo de vou fazer minha oração, né? Eu vou frequentar a igreja. Não, é fé enquanto um recurso, um atributo que significa, né, a conexão do indivíduo com a divindade. Né? Então, tem muita gente que faz oração automaticamente, fala assim, isso me aproxima de Deus. Não, né, o contato com Deus, de fato, ele é transcendental. Né? Ele tem que superar a esfera do automatismo da fala. Ele não é oral, ele também não é meramente meditativo. Ele reverbera pelo corpo, ele arrepia, ele esquenta, né? Ele provoca catarses, né? No sentido de te fazer sentir vivo. Isso é fé, né? É a fé viva. Qualquer outra coisa disso são repetições de rituais automáticos que muitas vezes não alcançam, né, os resultados, ou pelo menos estão muito aquém, né, da potência daquilo que é. E esse raio azul, né, então ele é um raio de fé, ele é um raio de poder pessoal, ele é um raio de proteção, né? Então todo indivíduo que ele é desse raio, ele tem que trabalhar esses atributos em si. E no final das contas eu peguei isso para levar para minha vida como um todo. Né? Então você vê, os conteúdos que eu produzo, né, no próprio canal de YouTube, né, eles vão falar muito sobre isso, sobre proteção, sobre como conferir maior autonomia e poder pessoal para o indivíduo, né, sobre como que ele pode organizar e estruturar as crenças dele para ele ter maior certeza, para ele ter maior clareza, né? Os episódios que eu participo, quando eu falo sobre verdadeira vontade, eles estão todos baseados, né, pautados nessa relação da fé do indivíduo, da conexão com o todo, da conexão com Deus, né? Então, né, vocês não me vêm aventurando, por exemplo, para falar de meditação para encontrar seu animal de poder, ou meditação da vida passada. Então, né, nada é muito em termos de curiosidade, é muito mais pautado nessa coisa que eu gosto, que eu acredito muito, de conferir autonomia para outras pessoas. Por quê? Esse também foi o caminho que eu trilhei, né? No momento em que eu não acreditava em nada, no momento em que eu estava completamente desamparado, no momento que eu não tinha outras pessoas para conseguirem me direcionar e me dar os conceitos e as ferramentas que eu precisava para organizar algo que estava me afligindo, né? E que eu não tinha resposta para aquilo dali, né? Alguém apareceu e me falou, olha, primeiro, seu caminho é com o Arcanjo Miguel, e a outra pessoa virou e falou assim, olha, vai fazendo esse trabalho, vai desenvolvendo isso constantemente. Então, essa é a primeira história que eu separei, né, um pouco longa, até peço perdão, justamente... Não, mas a história, né? Porque essa história aí foi a história do início, que foi bem assim, né? Um soco na cara, sim, né? Eu não falo muito dessa história, né, publicamente, porque eu acho que, assim, são os nossos começos, são os nossos tropeços, são quando a gente né, apanha pra gente entender e definir as nossas bases, e eu acho que é por isso que eu acredito que né, o jovem, quando ele tem acesso à magia, ele às vezes não consegue fazer sínteses tão potentes como essa. Às vezes ele passa, sim, por momentos de fragilidade, todos nós passamos, né? Mas o ponto é como que você se recupera daquilo dali e o que você decide fazer em cima daquilo dali. Se a sua resposta é madura, né, e você fala assim, pô, beleza, eu aprendi com isso aqui, eu quero desenvolver mais e entregar algo para o mundo, pô, legal. Mas muitas vezes, quando você passa da crise e você volta a ficar bem, logo depois você fala assim, cara, e aí? Como é que eu posso estragar minha vida de novo? Uhum. Né? Qual que é a experiência que eu posso fazer para eu conseguir me desafiar de novo e ter um pico de adrenalina para conseguir fugir, né, dessa mesmice, né, desse cotidiano
que muitas vezes nos sufoca, né? Então, eu entendo isso, assim, que essas crises, essa noite escura da alma, elas nos ensinam muito. Até hoje eu lembro da sensação de total desamparo, despreparo e parar e pensar assim, gente, será que eu vou ficar louco? Uhum. Né? Por que eu fui mexer com isso? Será que eu quebrei? Será que a minha mente tem conserto? E agora? Eu vou ter que frequentar, né, um psiquiatra? Eu vou ter que fazer quanto tempo de terapia? Será que eu vou encontrar pessoas que elas vão conseguir me auxiliar nisso? E mesmo durante o processo em que eu estava fazendo junto com essa pessoa que me auxiliou muito, eu ficava descrente, eu tinha dúvidas, eu falava assim, cara, mas e aí? Eu venho aqui, eu fico bem, eu volto pra casa, eu encontro com alguns amigos e eu volto a ficar mal. Nossa, eu não tô dormindo direito. Então, todas essas dúvidas nos permeando, elas são também uma espécie de um ordalho muito grande, né? E aí, você botou suas fichas nisso aqui, você começou a mexer com isso aqui, você fez as suas experiências, você colheu esse resultado. O que você faz agora? Como é que você lida com esse resultado? Não era o que você queria, né? Mas e aí? Isso também faz parte do caminho. Pelo menos você, nesse contexto que você passou, você, né, não tendo, no caso, o auxílio dos seus pais, porque eles também não tinham entendimento Sim. quanto a isso, né? Você ainda conseguiu ver que, apesar de chegar na dúvida de se você precisava, a princípio, de um psiquiatra ou de uma ajuda, né, de alguém que entendesse o seu ponto, você buscou essa ajuda de alguém que entendesse o seu ponto, mas muitas pessoas não têm essa ferramenta de ter alguém para conversar, para poder entender um pouco do que está passando, para poder conseguir um pouco de auxílio para poder resolver esse problema latente, igual você estava. A primeira coisa foi assim, não estou falando de que um psiquiatra não resolveria, Sim. ou coisa do tipo, não estou criticando, mas pelo contexto todo que você passou, você precisava de uma ajuda de alguém que te desse uma direção energética, uma direção daquilo que você estava passando. Muitas pessoas não têm esse tipo de ferramenta e né, se perde com relação a tudo isso. E outra, né? Às vezes as pessoas vão encontrar outras pessoas que não estão tão preparadas para lidar com o que elas precisam e também vão se dar mal ou vão se afundar mais, né? Eu omiti da história, mas assim, dentro desse momento da minha vida eu encontrei outras pessoas que julgavam serem aptas a lidar com aquilo dali dentro da própria espiritualidade, né? E por mais que fossem pessoas de muita boa vontade, muita honestidade, etc e tal, elas não tinham, né, o know-how necessário para conseguir conduzir aquela situação. Então sim, né, eu também me deparei com pessoas que não eram charlatões, mas que não tinham, assim, né, as ferramentas que elas podiam me auxiliar dentro daquilo que eu precisava. E isso acontece demais, né? Quando a dor é do outro, a gente sempre se julga estar apto a auxiliar porque não está doendo na gente, né? Porque é um trabalho que eu vou fazer pelo outro, né? Então, quando o amiguinho aparece com um fantasma dentro de casa, quebrando e jogando tudo pro alto, né? O amiguinho, o outro magista, né, que sabe fazer um banimento, que sabe fazer uma reza, que foi no terreiro e incorporou 2 vezes, ele é o primeiro a falar assim, eu vou lá, eu resolvo, eu tanco isso, né? E aí na hora que a coisa aperta, né, ele não tem como resolver, ele fica com vergonha, ele fala assim, a gente vai dar um jeito nessa situação, né? Então isso acontece demais, né? Da gente se julgar muito apto para lidar com o problema dos outros, mas quando é conosco mesmo, a gente, né, falhar e entrar nessas situações delicadas. E isso foi muito bom, assim, pro meu ego, me lapidou demais, né? Eu saquei, assim, que, beleza, não é porque eu li esses livros, não é porque eu fiz essas práticas, não é porque eu fui iniciado no Reiki, imagina, né, que eu tenho o conhecimento do mundo, etc e tal. Então, essa foi a primeira história que eu quis trazer, assim. E essa história também, com certeza, te lapidou pra você chegar até ao ponto que você tá hoje, né? Com Sim. muito ensinamento e pra você ver, né, todos os pontos que você passou, né? Que, querendo ou não, você fala assim, não, eu não gosto de falar tanto essa história publicamente, mas é uma história que, querendo ou não, outras pessoas podem ter passado por isso, podem ter vivenciado isso e talvez não tenham tido um direcionamento igual você teve. Sim. Então, às vezes, ouvindo esse relato, se eu fosse, poxa, eu passei por isso, eu achei que era uma coisa e parecia que né, de acordo com o que você está contando. Sim.
Então, acho que valeu muito a pena, igual você colocou, pra Não, poder e te o que- lapidar, igual você, né, o ponto que você tá hoje. O que é interessante é que no consultório eu já peguei mais algumas pessoas com situações similares a essa. Né? E aí quando você pega uma pessoa que está numa situação pela qual você já passou, é mais fácil ter empatia, ou pelo menos entender ali, né, a fragilidade e todas as implicações, os contextos. Né? É muito mais fácil você agir da forma como você gostaria que tivessem agido com você. É muito mais fácil você transmitir, né, os cuidados, as ferramentas, e também de você né, bater no ombro da pessoa e falar assim, vai dar certo, né? Confia. Eu sei que você está se sentindo inseguro, eu sei que você acha que isso aqui não vai dar certo, eu sei que você acha que né, não é por aí, ou você está perdido sem saber como é que as coisas acontecem, tudo, mas você consegue ter mais referências para conseguir apresentar para ela um caminho com mais claridade do que às vezes te foi apresentado, ou que você sentiu falta, né? E eu acho que o trabalho, né, o papel do terapeuta, né, e é por isso que eu falei tanto de vivência lá no início, quando você me perguntou sobre idade de pessoas, né, que estão dentro da magia e tudo, esse papel de vivências, ele faz toda a diferença no mundo. Né? Então, uma vez eu fui num pai de santo, lá no Rio Grande do Sul, que era zelador da casa de uma amiga minha de internet. Né? A gente fez uma viagem para o Rio Grande do Sul e eu fui jogar búzios com esse cara. E esse cara, ele né, acho que foi, sei lá, a primeira ou segunda consulta de búzios na vida, ele olhou para mim e ele falou assim... Rodrigo, você tem um papel muito interessante para desempenhar aí, né, dentro de espiritualidade e tudo. Mas eu te recomendo que quando você voltar para Belo Horizonte, que você faça um curso de programação neurolinguística, né, e que você converse e escute a experiência das pessoas. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu falei, não, por quê? Eu falei assim, porque você precisa de coletar mais vivências, você precisa de ter um pouco mais de maturidade social, você precisa de ter mais experiências de vida para você entrar no papel que você quer, que é o de auxiliar outras pessoas dentro desse trabalho magístico e energético. E nessa época, eu nem sonhava que eu ia ser terapeuta, eu não pensava nisso. Mas eu já sabia que o meu papel no mundo, de alguma forma, tinha a ver com pessoas. Né? Eu sabia que eu não sou uma pessoa... por exemplo... Eu nunca ia dar certo sendo um autor de livros, né? Só sendo autor, ou vivendo só de produzir conteúdo. Nunca foi, né, aquilo que me chamou a atenção, porque eu lido bem no contato 1 a 1. E ele percebeu isso muito bem, né? Foi uma consultora ocular incrível, e ele me trouxe isso. Vai adquirir vivências. Quando você fizer o curso de programação neurolinguística, você vai encontrar um monte de outras pessoas com histórias de vidas completamente diferentes, e de alguma forma ou elas superaram aquilo dali, ou elas estão passando por uma transformação que é próxima à transformação que você precisa passar, né? E você vai conseguir ter, né, mais ferramentas conscienciais, mais referências internas para conseguir lidar com os indivíduos. E a forma como aquela pessoa super simples me passou um conhecimento que ele é tão precioso, né, me toca até hoje. Porque é isso, assim, né, o papel de quem está ali auxiliando outras pessoas é ter visto muita coisa em muitos aspectos, em muitos âmbitos diferentes, para que ela consiga lidar com aquela situação não como uma novidade, né, para ela entender como que aquilo dali pode evoluir e também como que aquilo dali pode dar ruim em outras situações, né? Então eu vejo muito isso, assim, que muitas vezes eu vejo as pessoas que chegam no consultório e falam assim, fiz um ritual, deu ruim, ou então, nossa, eu tô sofrendo um ataque mágico de uma pessoa que eu tô sentindo tal e tal coisa e já tentei resolver dessa forma e não deu certo. Né? Eu já passei por uma série de ataques mágicos em mim, eu já desmanchei um monte de ataques mágicos de outras pessoas, então
esse entendimento, essas experiências, essas vivências dão pra gente segurança e transmitem segurança também pra quem tá passando. Isso tudo tá calcado dentro disso que eu chamo de primeiro raio, desse raio da fé, e tá calcado nisso que eu chamo desse caminho do Arcanjo Miguel, né, de estabelecer bases sólidas e de transmitir segurança, proteção e poder pessoal, né? Eu acho que esse vai ser o nome do episódio, né? O Caminho de São Miguel. Agora definiu. Definiu. Então, quando a gente estava conversando antes sobre o episódio, você falou que você ia contar uma história de materialização. Conta aí pra gente. Nossa, tá. Bom, a gente fez parte de uma escola esotérica, né, uma ordem, e essa escola não trabalhava exatamente com ocultismo e com magia, não, né, era muito mais uma pegada esotérica mesmo, de trabalho energético mesmo. E aí, a gente estava numa reunião, era um sábado de tarde, um dia quente lá fora, a gente estava dentro dessa sala de operações. Era uma sala pequena, tá? Então devia ter uns 16 metros quadrados. E tava todo mundo ali assistindo essa palestra, né? Algumas pessoas sentadas no banquinho, outras sentadas, né, de pernas cruzadas no chão, né, e observando e tudo. E aí, num determinado momento dessa palestra, a energia nessa sala, né, na ordem, esse dia, tava muito elevada, tava muito sutil, tava gostoso e tal, tava uma coisa assim bem sutil, bem refinado. Em um determinado momento, né, começam a chover pétalas de rosas do teto. Eu lembro disso. E a sala tava bem quente também. Bem quente. Num canto específico, não é em toda a sala, num canto. Eu não estava nesse canto, eu estava no outro canto. E eu conseguia ver as pétalas descendo do teto. Esse teto ele não era um teto de gesso, era uma casa, então não tinha segundo andar. Não estava caindo das luzes, não estava caindo do ventilador, estava caindo do teto. Então havia uma materialização ali. E quando a gente começou a ver, né, eu vi e as pessoas que estavam embaixo das pétalas, elas sentiram uma coisa caindo sobre elas, não entenderam, elas olharam para cima, elas não conseguiram entender porque não tinha ângulo de visão para ver exatamente o que era aquilo dali. Uhum. Mas eu vi o negócio caindo do teto. E as pessoas que estavam ao meu redor também começaram a ver, né? E aí começou um fuzuê danado na sala porque todo mundo queria pegar uma pétala. É lógico, eu fui uma dessas pessoas, né? Você pegou? Não. Tá, a gente queria pegar. Não eram tantas pétalas assim, né? Mas as pessoas estavam ali, elas conseguiram pegar e guardar e tudo. E aí a gente viu, né, a presença de uma mestra do raio rosa, uma mestra, né, de muito amor e tudo, né, e aí a gente entendeu que aquela materialização, ela de alguma forma era um sinal ali da presença dela, e aquilo ali foi muito incrível pra mim, porque foi a primeira vez que eu vi uma materialização de forma involuntária, física, mas involuntária, né? Assim, não era um resultado esperado, nem se estava executando qualquer trabalho mágico. A gente estava em comunhão em torno de um assunto, era uma palestra, uma conversa, né? Mas de repente aquilo dali se manifestou e se materializou dessa forma. Aquilo dali foi muito impressionante pra mim. Teve gente que depois eu comentei sobre essa história que estava presente e que não lembra da história. Ah, né? Eu não lembrava que tinha essa parte. E teve gente que não estava presente no dia, que ficou, lógico, né, morrendo de vontade de querer ver e experimentar e tudo. Essas pétalas é estilo aquelas pétalas do Roberto Carlos quando jogava e que todo mundo briga pra poder pegar, porque eu fui super quente pra poder pegar. Foi quase assim, uma disputa de gladiador, porque eu tava no outro canto, eu não tava no mesmo canto que você, mas eu fui focada. Sim. Mas foi igual, assim, todo mundo em cima das pétalas, que não eram as pessoas que estavam de baixo, que estavam sem entender. E eu guardo essa lembrança com muito carinho, né? Uma outra experiência que eu tive de materialização foi uma vez
em que eu fui evocar, né, o meu sagrado anjo guardião com a oração que eu usava para isso, e o quarto estava tudo escuro, e o quarto ele se iluminou por completo, sem ter luz física, né, só com a velinha ali, aquela claridade absoluta e absurda, uma coisa indescritível. E assim, eu acho que, né, todo mundo fala, né, o foco do trabalho, o foco das operações não é a materialização, não é pedir sinais, né, não é ver ali a inteligência na fumaça do incenso e tudo, mas de uma certa forma isso nos marca muito fortemente, né, porque é algo que ele é inesperado e que ele nos toca num lugar diferente da tangibilidade da experiência. Eu acho fantástico essa história. Sempre que eu conto ela, eu lembro com muita emoção, que foi muito impressionante. Tá emocionado, viu, gente? Não queria contar não, mas os olhinhos estão cheios de água. Então vamos falar de Diário Mágico? Vamos falar de Diário Mágico. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Então vamos lá. Rodrigo, como que você chama a sua prática? Diário Mágico, Livro das Sombras ou Grimório, são a mesma coisa? Como que você olha isso aí? Eu chamo a minha prática de Diário Mágico. É por isso que o nome do podcast é Diário Mágico, né? Eu acho que são coisas diferentes, né? Para mim, o Diário Mágico é um instrumento de registro, como o próprio nome diz, diário, né? Ele é constante, né? O Livro das Sombras, os Grimórios, para mim são coisas diferentes. Então, assim, o Livro das Sombras, às vezes, ele é um registro só de feitiços, né? Talvez ele esteja mais ligado com a prática da bruxaria, né? Mas, assim, de práticas que deram certo, né? E o Grimório, ele também costuma ser, né, esse passado a limpo, e muitas vezes Grimórios são esses livros de magia medieval que a gente encontra para vender e que você vai reproduzir ali, né, os feitos daquela pessoa. Então, por exemplo, aquele famoso livro de São Cipriano é uma espécie de Grimório, né? E aí as pessoas elas podem tanto ter só o Diário Mágico e ir guardando o Diário Mágico, quanto ter, às vezes, uma espécie de Grimório, que é o passar a limpo desse Diário Mágico, aquelas operações, aquelas coisas que são mais relevantes, né, e ter um instrumento desses registros prontos. No meu caso, eu tenho o meu próprio diário, eu tenho um caderno só de orações que eu vou anotando as orações que eu acho que são interessantes, tanto as que eu crio quanto as que eu encontro em outros lugares, né? E para além do Diário Mágico físico, né, eu tenho assim alguns cadernos de bolso que hoje eu já não uso mais, eu já não levo para os lugares todos, porque eu uso muito o Notas, né, do celular. Eu vou anotando um monte de coisas que vêm, né, à tona. Então a minha Notas, ele é cheio de... O meu aplicativo Notas, né? Ele é cheio de registros e de entradas, não de coisas que aconteceram comigo, mas de técnicas, né? Às vezes de insights que me aparecem, às vezes de textos que me são transmitidos, às vezes de coisas que me chamam a atenção na rua, né? Que são interessantes, mas não de práticas que eu fiz ou registros sistemáticos, sabe? Você tem alguma preferência de diário físico ou digital? Absolutamente, físico. Por quê? Porque eu sinto que o registro do diário, ele não é algo descritivo. Você não está escrevendo e registrando para lembrar depois. Eu não acho que esse seja o propósito. Eu acho que o propósito da escrita é que enquanto você está escrevendo, você está refletindo, você está analisando as experiências que você teve ao longo daquele dia ou as experiências naquele ritual. E aí o ato de escrever à mão
faz com que isso se marque mais profundamente no ser. Então, digitar é legal, tem todas as facilidades, tem tudo aquilo que tem todas aquelas vantagens, aquelas virtudes que a tecnologia nos provém. Só que o ato de digitar, seja com os dedos numa tela, seja no teclado, ele não é capaz de reproduzir a mecânica da sua própria mão, na caneta ou numa lapiseira em cima da folha do papel, né? Desenhando as letras, desenhando possíveis símbolos ou imagens, né? Então, esse registro manual, ele faz diferença muito grande para mim, né? Eu preciso de ter as minhas experiências, né, de forma tangível, e isso é muito importante. Com essa questão, já que você prefere o físico, você compra ou você confecciona ele? Você faz algum tipo de elaboração diferente no seu diário? Eu compro um caderno comum da Tilibra, assim, de 200 páginas, né? Eu falei Tilibra porque é a marca que eu sempre compro, eu gosto de padronizar. Gente, patrocina a gente. Né? Só que eu faço uma coisa, eu pinto o caderno de dourado, né? Tanto a capa quanto a contracapa, né? Eu pinto ele de dourado e eu enumero ele, eu boto só o número do caderno que ele é, se ele é o 7º, 8º, 10º, né? Então é só isso. Então mantém uma certa identidade entre os meus cadernos de registro. E eu mudo de caderno cada ano, quer ele tenha acabado ou não. Então chegou no final de 2022, eu vou arrancar as páginas faltantes, né? E vou botar uma data de término ali e vou colocar ele na estante, né? Então é um caderno por ano, né? Rodrigo, e se passar, né, o ano de 2022, você registrar um caderno inteiro e faltou? Aí beleza, aí eu vou escrever isso e começo um caderno novo do zero, mas eu tento sempre manter pelo menos um por ano, que é a forma como eu consigo me organizar melhor. E você já está em qual número das suas anotações aí do diário? Você se recorda? Deve ser o 8º ou 9º ano. Por aí, não é mais do que isso, não. Não tem 10 anos que eu faço anotação sistemática, não. Uhum. Você executa algum ritual, assim, de consagração do seu diário? Quando você, talvez, sei lá, vai iniciar o ano, você faz alguma consagração antes, ou então finalizou, você faz algo do tipo? Não, uma consagração não. O que eu faço é pegar ali a primeira página e eu escrevo alguns glifos, né, que eles estão presentes em todos, faço uma assinatura do meu nome, faço minha assinatura mágica, e aí as primeiras páginas, elas são uma síntese de tudo que foi o ano anterior, né, e elas são também um registro de como que eu estou enxergando as minhas práticas todas. Então, é um overall, né? É um pormenor generalizado de como é que a minha vida está naquele momento. Então, com o que eu estou trabalhando, quais são as práticas que eu estou fazendo diariamente, o que eu tenho percebido delas, né? Então, é como se fosse, né, um resumo de como que a minha vida está, né? E isso vai custar aí umas 4, 5, 6 páginas em que eu vou dando uma atualização de como é que está a minha fase da vida naquele momento de registros específicos. Então é como se fosse um prólogo, né? E eu sinto que esse momento que eu estou escrevendo isso é uma forma de consagração, de colocar aquele diário já dentro da série dos diários anteriores. Então é como se eu estivesse num encadeamento, né? Isso é mais próximo de uma consagração que eu faço. E você já pegou, vamos supor, a gente está em 2022, já pegou o seu diário, sei lá, de 2018 e deu alguma lida, uma folheada, algumas coisas que você achava interessante, buscando algumas informações? Sim. Ou coisas que seriam interessantes para esse ano? Não de coisas que seriam interessantes para esse ano, mas às vezes eu lembro de situações que eu fiz um trabalho específico no passado, ou que às vezes, né, eu quero tentar lembrar um acontecimento. Às vezes esse acontecimento ele não precisa nem ser mágico, né?
tive tive uma experiência muito bacana junto com fulano no passado que eu quero relembrar como é que foi, ou então tô pensando em fazer algo parecido, né, como é que foi isso? Então, nossa, a gente teve uma viagem, essa viagem foi muito boa, né, quero lembrar algum detalhe. Então, nossa, acho que eu já tive algum sonho, né, ou algum desentendimento com esse tipo de entidade anteriormente. Né, esses registros eles vão estar lá. Então, às vezes eu pego esses diários justamente para ter essas percepções, para entender como é que foi, né, a minha experiência prévia com aquilo dali. Uhum. E o seu diário, ele é intocável? Outras pessoas podem ter acesso a ele? Como que é isso? Que fique bem claro, viu, gente? Eu não mexo no diário do Rodrigo, não. Não, eu acho que sim. Eu acho que não é intocável, mas não tem muitas coisas que vão interessar outras pessoas ali. Então, acaba que ele fica num ambiente da minha casa que as pessoas não têm acesso, né? Você mesma não costuma ir muito lá. Então, acaba que a gente tem um cuidado muito grande, mas não é como se ninguém pode encostar e mexer nisso aqui e tudo, né? É só uma privacidade maior. Mesmo porque sua letra é top para poder ter alguém para decifrar. Porque realmente mas a letra... eu acho que a caligrafia ela é interessante. Eu lembro que quando eu estava num processo de aprovação, eu tinha que entregar, né, os meus registros para um instrutor meu. E aí ele falou assim, olha, não tem problema você fazer o registro físico, não. Você até pode fazer, não precisa fazer digital, mas eu vou precisar que você melhore a sua caligrafia porque eu não consigo ler isso que você está falando. E aí foi um processo meu de adequação da minha letra, né, e de observar a minha caligrafia, e eu comecei a ver que, às vezes, em determinado estado de consciência, a letra escrevia diferente. Então, por exemplo, quando eu chegava em casa muito cansado, ou às vezes eu estava embriagado, as letras eram um grande garrancho. E no dia seguinte eu ia olhar para aquele registro dali e ia falar assim, nossa, eu preciso de passar isso aqui a limpo. Né? Por outro lado, quando eu estava muito descansado ou muito feliz, eu sentia que minha letra saía muito bonita. Gente, olha que doido, como é que é uma fluidez na escrita. Né? Quando eu estava cansado, nossa, eu estou muito cansado, preciso registrar coisa, a letra parecia que saía arrastada e o tempo não passava. Né? Então, essa coisa do físico, ela traz para a gente certas percepções da nossa consciência que às vezes o digital ele não entrega, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que eu fui notando ao longo da feitura do diário nos anos, né? Geralmente você faz essas anotações diárias mesmo, ou você tem você pula algum dia ou outro que você não conseguiu fazer anotação, e aí se isso vier a acontecer, você anota os relatos que você tinha do dia anterior no dia atual? Como que você faz isso? Não, as anotações elas são diárias e elas acontecem 2 vezes por dia, pela manhã e pela noite. Então, pela manhã eu acordo, eu vou fazer as minhas práticas da manhã e aí eu dou uma nota pro meu sono, como é que foi o meu sono de 1 a 10, né? Eu falo um pouquinho de como é que vão ser o que eu vou fazer no dia, né? Eu falo, né, se teve algum sonho mais relevante eu anoto, mas eu não saio anotando todos os meus sonhos. Falo um pouco das minhas práticas da manhã, como é que foram as meditações e etc e tal, né? Aquilo dali é o início do dia. E no final do dia eu vou falar como é que foi então o dia, né, como que eu tô me sentindo, às vezes eu tô muito cansado, né, e vou pontuar as minhas observações, o que é relevante, o que não é. Eu não tenho essa coisa de parar no meio do dia para fazer uma anotação e etc e tal, né, tem pessoas que fazem isso, mas se às vezes me vem alguma coisa muito interessante durante o dia, eu vou anotando notas. Né, e quase nunca eu transfiro as coisas do notas para o diário. Né, então ficam 2 coisas meio que independentes. Né, o que é um problema.
né, que eu não achei solução ainda, mas porque no Notas eu tenho um estilo de anotar que é algo que vai ser útil para o futuro, ou então é algum insight de algum texto que eu vou publicar no meu blog, né, e o diário ele acaba sendo um registro mais pessoal mesmo, né, coisas que eu preciso resolver, às vezes algum puxão de orelha que algum guia deu, né, alguma situação que aconteceu no consultório que ela é relevante e que eu preciso pensar ou pesquisar mais sobre aquilo dali, né? Então, essas são as minhas formas de anotar. E sim, eu anoto sempre diariamente, não tem nenhum dia que eu pule, né? Isso faz parte já da minha prática, da minha rotina diária. Eu acho que até depois do nosso casamento você foi fazer suas anotações também, né? Provavelmente contando da festa, né? Sim. Você usa elementos, assim, externos no seu diário, por exemplo, colar uma erva, ou então fazer alguma colagem, ou desenhar em específico. Você faz esse tipo de uso também? Eu desenho muito, muito mesmo. Eu, às vezes, quando eu não consigo reproduzir um desenho, ou quando tem alguma coisa que eu escrevi em outro canto, né, e que eu quero trazer para o caderno, eu faço, assim, colagens. Agora, ervas não, até que eu não uso, não boto ali aquelas folhas, aquelas coisas assim no meio, não. Mas eu tento sempre trazer as coisas para o diário, escrever nele, transcrever nele, para manter essa identidade. Eu acho que isso é legal. E também para o caderno não ficar muito grosso, que quando a gente vai estocar ele na estante, às vezes vai ocupar mais espaço, fica meio estranho, fica meio deformado. E nos seus registros você até falou que você dá nota pro sono, essas coisas assim, mas no mais você também coloca fatos cotidianos e também experiências, práticas mágicas que você faz e tudo? Sim, anoto os fatos cotidianos, anoto as situações mágicas, anoto o que eu estou observando, que me chama atenção, né? E também, assim, em relação às minhas próprias práticas, eu dou notas para ela, porque, né, o ideal é que todas as práticas elas fossem, né, 100%, que a gente, né, tivesse totalmente consciente delas e tal. Sim, gente, esse é o ideal, não é o que acontece. Vai ter um dia que você vai chegar em casa muito cansado, né, e que é melhor você fazer a parada ali a nível automático do que você deixar de fazer e falar assim, no dia seguinte eu faço, né? Então, nesses dias em que o automatismo ele impera, né, a gente precisa de ter esse senso crítico de falar assim, olha, eu fiz esse ritual de banimento aqui, não foi a minha melhor performance, né, também não foi a minha pior, nível, sei lá, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, né? E aí, com isso, eu consigo perceber. Às vezes tem um padrão. Às vezes você não consegue enxergar o padrão de que por 3 noites seguidas você estava muito cansado e a sua execução foi ruim. Né? Mas se você olha depois no diário, você fala assim, opa, tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando. Hoje eu nem estou tão cansado assim, mas a minha nota para a execução, ela não foi a máxima, não foi plena. Então, o que está acontecendo aqui? Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? Né? E aí, por meio dessas mensurações, a gente consegue, né, perceber e entender melhor. Essa coisa de dar nota para as práticas, né, eu adotei isso depois que eu recebi um relato, eu não tinha diário mágico ainda, foi bem antes, né, mas recebi um relato de uma pessoa que fazia isso, que ela dava nota para as práticas dela. Eu achei isso muito interessante, né, e resolvi adotar e foi muito bom. Então, você tem alguma espécie de diário público, alguma coisa assim, blog, Instagram, algum texto que você publicou, podcast, a gente já sabe que você tem. Então, tenho, assim, eu tenho um blog literário, tá? Então, isso significa que eu escrevo lá poesia, escrevo texto, não é exatamente um blog de divulgação de material ocultista e mágico, mas não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, às vezes, eu vou passar por uma experiência de iniciação e eu vou transformar aquela iniciação, né, eu vou usar aquilo dali como inspiração para escrever um texto que ele vai trazer à tona quais são as minhas reflexões ou como que eu me sinto em relação àquilo dali. Por quê? Essa é uma forma de eu conseguir fazer uma síntese e encriptar toda aquela experiência que foi muito marcante para mim, numa forma poética, que quando eu ler aquilo dali,
todas aquelas sensações elas vão vir à tona de novo, né? Então não é uma descrição fria igual eu vou fazer no diário. Então eu penso assim, o diário ele vai ser muito mais no elemento ar. Ele vai ser descritivo, minucioso, ele vai conter os detalhes todos. Né? Nesse blog, eu estou trabalhando com o elemento água, né? Eu estou trazendo as minhas emoções, eu estou trazendo as minhas imagens, eu estou trazendo tudo aquilo que me inspira e que me toca. E aí, nesse blog eu consigo então fazer uma síntese muito mais potente, que né, um número muito pequeno de palavras, né, vão me levar a acessar memórias e experiências de novo. E esse blog fica aberto ao público. Tem pessoas que eles acompanham esse blog constantemente e que às vezes até discutem certos textos que eu apresento, né, e tem pessoas que às vezes leem um ou outro texto ali e tudo, né, mas é uma forma que eu tenho desde sempre de anotar aquilo ali que é interessante pra mim e tal, né? Não vão ser só iniciações, não vão ser só coisas mágicas, às vezes é alguma coisa que tá me chamando atenção e tudo, né? Mas eu sempre tento manter ali um ritmo de 4 postagens por mês, nem sempre é uma por semana, mas é algo que tá me chamando atenção, assim, sabe? E no Instagram, não, eu acho que antigamente eu postava mais imagens assim, hoje com o Stories é uma forma também de descrever o dia a dia e tudo, mas eu não vejo isso como uma ferramenta mágica, não associaria a essa coisa do diário, sabe? E você anota, quando você vai fazer suas anotações assim, você anota com a consciência que essas informações elas podem servir para outras pessoas no futuro? Você pensa em publicar esse diário seu? Eu não penso em publicar, não. Mas, sim, eu anoto com a consciência de que um terceiro pode vir a ler e que pode ser útil. Então, por exemplo, eu não faço abreviações, né, de nomes. Quando eu vou descrever um evento que ele foi muito importante, eu contextualizo tudo, né? Não porque isso vá vir ser importante, e o diário do Rodrigo Vignoli, etc e tal, mas porque existe uma diferença muito grande entre você fazer uma anotação só para você mesmo e escrever as coisas ali para lembrar, e você escrever pensando que tem um terceiro que vai ler, que vai apreciar aquilo dali. Esse é um exercício de didática. As pessoas sempre me falam assim, nossa, você tem uma didática muito boa, nossa, você explica as coisas de uma forma muito clara. O Diário Mágico propicia isso pra gente. Então, se você é um professor, se você é uma pessoa que dá curso, se você é uma pessoa que fala publicamente, a melhor coisa é fazer anotações do seu dia a dia como se você estivesse contando para um terceiro. Porque aquilo dali faz com que você identifique, essas lacunas de referências que o outro tem, né? Então uma coisa é você chegar e falar assim, né? Executei pela manhã o ritual menor do pentagrama, né? E ele fez o banimento que eu precisava para resolver as coisas aqui, né? A outra coisa rituais de banimento todos executados e estou me sentindo bem. Né? Porque o que são esses rituais de banimento, onde que eles estão, qual que é a técnica utilizada, né? Então quando você vai contar um fato e você dá nome para as pessoas todas e você vai pensando, os pormenores na hora que você está fazendo o registro, você vai antecipando essa falta de referências que um possível leitor futuro possa ter, né? Isso é importante, eu gosto muito disso. E o seu diário, ele reflete a sua autoimagem? Ele te enaltece ou ele te deprecia? O diário, ele sim, ele reflete a minha autoimagem. É uma forma de eu ser muito sincero comigo mesmo. E eu falo que eu transito entre esses dois polos, né? Tem vezes que eu vou anotar no diário que eu sinto que eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, que eu falo assim, caralho, eu dei um curso foda. Nossa, hoje eu dei uma live que ela foi sensacional, eu tô me sentindo muito bem, né? E por outro lado, tem dias que eu vou falar assim, nossa, eu vacilei feio. Nossa, de novo eu tô indo dormir às 2 horas da manhã. Nossa, eu agi de uma forma que eu não me orgulho, né? E às vezes
quando você é muito sincero ali, né, quando você consegue tecer a crítica correta, você se envergonha diante da anotação. E isso é muito importante. Isso é muito bonito, porque você externaliza para si próprio, né, o quanto que você desaponta, né, essa imagem ideal. Então não é você, pessoa civil, falando para você, pessoa civil, né? Mas sim, né, é uma confissão, né, da pessoa que executou, do civil, né, em relação àquela autoimagem ideal, em relação ao eu superior, em relação, né, ao papel do magista, né? Então, quando você consegue olhar isso sob os olhos de uma crítica mais lúcida, você consegue, né, de uma certa forma, adequar e pensar, poxa, realmente pisei na bola e o que eu preciso fazer então para resolver a situação. E às vezes, né, aquilo que era uma mera descrição de fatos, né, vai terminar em uma solução de, poxa, então, agora eu vou agir dessa forma, então são essas as medidas que eu preciso tomar, então, nossa, realmente eu preciso de prestar mais atenção nesse tipo de coisa, e aguarde que nos próximos relatos eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E isso muda a sua percepção, isso adequa, né, a sua visão dos fatos do cotidiano. Então, eu acho que é muito importante ser sincero e trazer essas críticas todas à tona. E com relação ao estudo, você até começou a falar um pouco, e na vida cotidiana mudou de alguma maneira as suas práticas desde então? Mudou, sim. Eu acho que as práticas, quando você registra elas, fica mais fácil de prestar atenção em certas coisas que a gente não ia prestar atenção ou não prestou durante a execução do ritual. Então tem muitas pessoas que elas falam assim, Rodrigo, você me passou uma oração para fazer, eu fiz, e agora quando eu estou fazendo nos outros dias, parece que eu estou percebendo alguns detalhes, algumas falas, algumas frases que eu não tinha notado antes. Né? A prática da anotação, ela provoca o mesmo efeito. Então, quando você vai anotando constantemente sobre algo que você está fazendo recorrentemente, você passa a prestar mais atenção em certas partes do ritual que às vezes você não tinha prestado porque você estava ansioso, porque você estava, né, preocupado em decorar uma fala, porque você estava preocupado, né, com o resultado. Né? Então, essa anotação ela vai trazendo né, maior consciência, não só sobre as nossas práticas, mas sobre as nossas posturas no dia a dia. E você tem algum método de organizar seu texto, alguma coisa assim? Cor de caneta, alguma etiqueta, alguma coisinha assim? Isso é legal. Eu anoto o meu texto cotidiano, normal, sempre com caneta azul. E aí eu deixo para anotar com caneta vermelha tudo aquilo que se refere ao espiritual, tudo aquilo que diz respeito a alguma intervenção de algum guia, algum mentor. E as coisas que elas são mais significativas e mais gritantes mesmo, do tipo, nossa, hoje eu passei por uma experiência extremamente transcendental, nossa, hoje eu passei por uma iniciação, hoje eu fui fazer um curso que ele vai mudar o rumo da minha vida. Aí eu anoto com caneta preta. Por quê? Quando eu vou rever os meus diários, que eu estou passando por alto, assim, né, o 80% do texto, né, ou melhor, 70% do texto, ele vai ser em caneta azul. Né? 20% vai ser em vermelha. Né? Agora, esses 10% em caneta preta são as coisas que são mais importantes e que eu poderia extrair e passar para um futuro grimório. Né? Então, são essas as experiências que elas, né, são importantes de serem anotadas. Né? Às vezes, eu falo com as pessoas assim, olha, você anota as suas experiências? A pessoa, não precisa, minha memória é muito boa. Né? E aí, ela passa por uma experiência que ela é muito, muito, muito incrível, e eu falo, você devia anotar essa experiência porque você vai esquecê-la no futuro, né? Ou você vai querer lembrar de detalhes que depois não vão estar frescos. E isso acontece principalmente quando a gente tem acesso a vidas passadas. Né? Às vezes vem ali informações muito claras, muito gritantes, né, que elas vão se embaralhar ou vão se perder com o tempo, por mais que você fale assim, nossa, foi tão incrível que eu vou lembrar dos detalhes todos. Né? Então, anotar, né, e organizar as experiências dessa forma ajuda a gente a
a depois localizar. Não é um Ctrl F, por exemplo, num diário digital, né? O diário digital ele tem mais facilidade para conseguir trazer isso pra gente, mas é uma forma de organizar o texto, sabe? Você já falou que você anota de manhã e de noite, mas você tem uma noção mais ou menos de quanto tempo que você gasta nas anotações, assim? Eu gasto uns 15 minutos, 20 de manhã e de noite. Quando é uma experiência muito grande, assim, tem vezes que eu levo horas. Então, por exemplo, recentemente, eu recebi uma ordem de eu transcrever um ritual que eu estava indicando oralmente para as pessoas, né, e passar isso por escrito, no caderno. E aí, quando eu comecei a escrever, ele deu assim umas 8 páginas. Eu fui olhar a hora no relógio, eu gastei 1h40 escrevendo. Falei assim, caramba, eu tô aqui, né, quase 2 horas escrevendo uma parada que eu já sei, né, mas que me trouxe muito mais minúcia e me trouxe muito mais observações de coisas que eu não estava considerando e tudo, né. Então, em dias específicos vão exigir mais tempo para eu conseguir resolver aquilo dali, e aí eu preciso adequar a minha rotina. Provavelmente não vou fazer essas anotações mais trabalhosas pelas manhãs, talvez vai ser no final do dia, né, quando eu vou anotar antes de dormir. E você tem metas, e você, né, você pode falar um pouquinho pra gente também aonde que você quer chegar, se você tem essa ideia de aonde que você quer chegar? Se você sabe, né, tem isso também. Raquel, eu sei aonde que eu quero chegar, mas eu não tenho isso tão planejado e tão definido. Eu acho que iluminação é uma coisa pretensiosa, mas eu sei que eu quero trazer uma contribuição para o mundo de forma que as minhas intervenções, a minha passagem na vida das pessoas, ela seja marcada por trazer novas noções de como manipular e utilizar da própria espiritualidade e dessas ferramentas que eu vou agregando no mundo, né? Esse é o meu objetivo. E pelos feedbacks que eu tenho, eu sinto que, de uma certa forma, ele está sendo bem cumprido, né? E aí eu fico sempre pensando onde que eu posso aprimorar e o que mais que eu posso trazer. Então, passa mais ou menos por aí. Nossa, muito bom, hein? Então, com base no que a gente conversou, né, eu queria que você desse um conselho pro pessoal, pros ouvintes aqui agora do Diário Mágico, alguma recomendação. Você tem para poder passar alguma coisinha, alguma dica pra gente? Tenho uma dica que é a seguinte, não se autorreferencie, né? Seja sincero consigo mesmo, faça as críticas que você precisa fazer, né? Tenha esse acompanhamento constante, mas principalmente, né, não baseie todas as suas experiências, né, no que você vivenciou só. Discute com outras pessoas, pare e perceba aonde que você pode estar enviesando as suas práticas. Às vezes uma visão que você teve numa meditação, né, ela é uma projeção do seu inconsciente e ela não é algo completamente real. E discutir com outras pessoas essas experiências, essas visões, né, vai te dar também, né, uma base para você saber, né, o que é autêntico, o que de fato ressoa, né? O que foge muito das experiências das outras pessoas, né? Claro que nem sempre as outras pessoas elas têm todas as referências para conseguir nos balizar, nos analisar, mas a troca com o outro faz com que a gente consiga perceber muito mais sobre nós mesmos, sobre as nossas sombras, do que a gente vai conseguir admitir para nós mesmos, né? Então, ninguém se olhando por tempo suficiente no espelho, né, vai conseguir perceber tanto, né, as próprias fraquezas, os próprios vícios, quanto você olhar no espelho de carne dos outros,
né? Então o outro talvez seja a maior ferramenta, né, e a maior possibilidade que a gente tem de aprender sobre nós mesmos. É por isso que o diário ele serve sim para fazer uma síntese das nossas vivências, mas é o contato com as pessoas que vai promover e provocar a verdadeira espiritualidade. Eu acho que é isso aí. Nossa, muito bom. Rodrigo, então obrigada pela sua participação e por, né, disponibilizar um tempo aqui conosco e conversar com a gente. Né? E onde que as pessoas podem te encontrar? Conta pra gente. As pessoas podem me encontrar no @rfvignoli. Eu tô no Twitter, no Instagram, no Facebook. Esse também é o meu e-mail pessoal, então rfvignoli@gmail.com. Né? E também tem as redes do próprio Diário Mágico, né? @Diário Mágico, a gente está no Instagram e a gente também está no Facebook, na nossa página lá, né? Vocês podem nos encontrar lá. E o Diário Mágico também tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Deezer. A gente também lança os episódios todos no YouTube, então às vezes você quer mandar para uma pessoa que ela não tem hábito de escutar o podcast, mas ela quer, né, ver no YouTube e tal. A gente tem essa possibilidade aí também. E tem os Páginas Abertas também, são canais diferentes, mas a gente posta as coisas todas por lá. Anote seus resultados. O mais importante, hein, gente? Raquel, muito obrigado por se prestar a esse trabalho de ser apresentadora. Quando eu confeccionei essas perguntas e todo esse roteiro no Diário Mágico, eu me imaginava respondendo elas e eu acho que hoje você me ajudou a dar corpo aqui a uma ideia que eu já fazia há mais tempo. É muito legal das pessoas verem também que as minhas respostas elas são similares com algumas das respostas de alguns dos convidados anteriores, né, e vão diferir muito de outras tantas respostas. Então talvez esse material ele seja interessante para ver que o nosso diário é uma coisa viva e a gente vai adaptando e adequando conforme a gente vai tendo esses insights, vai percebendo, né, as particularidades de cada pessoa. E é bom também pro pessoal conhecer um pouquinho mais da sua jornada, da sua trajetória e tudo, né? Sim. Você sempre tá como papel de apresentador, então deu para poder ter um pouquinho da ideia também. Eu acho que eu trouxe aqui algumas particularidades que eu nunca tinha aberto em público. Eu não sei como é que seria uma entrevista de um apresentador que fosse isento, né? A gente tem essa relação, então muitas das coisas que eu contei aqui você já conhece de inúmeras formas, né? Provavelmente eu trouxe também alguns detalhes novos que você ainda não tinha ciência, mas acho que foi muito legal essa troca nossa para além do Páginas Abertas, né? Pra mim foi ótimo. E espero que vocês gostem também. Espero que vocês gostem, e é o que eu sempre digo, o Diário Mágico, ele é feito por uma equipe. Então se hoje a Raquel tá aqui dando voz como apresentadora, tem o Guilherme aí para fazer a edição desse episódio lindo, né? Tem o Gabriel Oliveira para fazer as capas, que essa capa vai estar incrível, maravilhosa, né? E tem todos os nossos apoiadores que nos auxiliam demais, não só com a contribuição deles, né, mas com os feedbacks, né, com as trocas que a gente faz nos grupos, né, e mesmo as pessoas que mandam relatos pra gente, mesmo as pessoas que escutam, né, e que a gente sabe que tá acompanhando ali em silêncio, né, vira e mexe, as pessoas falam assim, eu boto o episódio pra ouvir quando eu tô viajando e tal, falo assim, caramba, essa pessoa escuta, eu nem fazia a menor ideia. Então é maravilhoso ver essa comunidade se formando, né, e se você gosta do Diário Mágico, indica para as pessoas, manda para os amigos, manda para as pessoas que você acha que de alguma forma os temas vão ressoar. É uma forma da gente, né, crescer essa comunidade e trazer mais e mais pessoas para não só fazerem anotações sistemáticas, né, mas para terem esse pensamento crítico dentro da magia, dentro da espiritualidade e ter esse entendimento de como é que as perspectivas das pessoas podem ser tão amplas, né, nesse nosso meio do ocultismo. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Raquel, e continuem anotando os seus resultados. Lefou Podcasts.